Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou dessa capoeira quando eu morri. Nossa Bahia, eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira vedasca. Boa tarde a todos os ouvintes de São José dos Campos, de todo o Brasil, de todo o planeta. Afinal de contas, estamos na internet, começando mais um Sindicato da Cultura. Venha aqui em Salvador, procure o mestre Pastinha. Meu nome é Rafael Rodrigues e este programa é realizado pela Web Rádio CT, o Sindicato dos Servidores Federais do INPE, DCTA e do CEMADEM. Quem me ensinou, quem me ensinou. Lembrando a todos que estamos ao vivo pelo site www.radioct.com e também temos o live no Facebook, facebook.com/radioctfez. Estaremos juntos aqui durante 1 hora falando sobre capoeira Angola hoje. Salve, Edu, boa tarde. E como o assunto é capoeira Angola hoje em São José dos Campos, trazemos um dos principais nomes da capoeira Angola aqui da área, a Trenel Carla Natureza, dos Angoleiros do Sertão da cidade. Boa tarde, Carla Natureza. Oi, boa tarde, Rafael. Boa tarde, São José. Estamos aqui hoje justamente porque acontece neste fim de semana um dos principais eventos de capoeira Angola no Vale do Paraíba. Este é o 4º encontro de capoeira Angola, promovido pelos Angoleiros do Sertão na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ela vai falar um pouco mais para a gente sobre isso e dizer quando começa. Quando começa esse evento? Começa amanhã. Amanhã, dia 18, né, a gente vai ter uma oficina de samba rural com o mestre Cláudio, que veio diretamente de Feira de Santana. E após a oficina, a gente vai ter a roda de abertura do evento, a roda de capoeira. E já teve roda ontem. Teve. Ontem a gente fez a roda mensal que a gente sempre faz na Feira Noturna de Santana. É uma roda que a gente faz na 3ª quarta-feira de cada mês. Isso é na Feira Noturna que tem roda toda quarta. Isso é um projeto da Fundação Cultural também, certo? Sim, a gente tem uma parceria com o projeto Cultura na Feira. E é uma vez só por mês, né? A 3ª quarta-feira de cada mês. Toda quarta-feira tem roda e também tem os dias de treino. Você pode falar um pouco como é que funciona esse projeto? Quais são os dias de treino? Quais são os custos? Como é que você conseguiu esse espaço ali na Fundação? Bom, os nossos treinos também é uma parceria com a Fundação Cultural, Cassiano Ricardo. É um projeto Arte nos Bairros, então não tem custo para as pessoas fazerem as oficinas. Elas devem fazer a inscrição, né, no período em que são abertas. Mas sempre a gente acolhe, né? A pessoa que está muito interessada, sobrou uma vaga, a gente está sempre acolhendo. Os treinos acontecem semanalmente lá na Fundação mesmo? Sim, de segunda-feira, a partir das 19 horas até as 21, lá na Fundação Cultural, perto do Parque da Cidade. E de quarta-feira, a gente faz o treino no Cine Santana, que é na Zona Norte. Tudo ali no Santana mesmo? Sim. Natureza, conta pra gente um pouco da sua trajetória aí na Capoeira Angola. Você se tornou Trenel, está aqui em São José há quanto tempo? Esse é o 4º encontro de Capoeira Angola, né? Que começa amanhã, como ela bem disse, se estende até domingo. São 4 anos de trabalho aqui já? Sim, um pouco mais de 4 anos. Eu vou fazer um breve resumo, né, da minha história. Na verdade,
O meu pai, ele já fazia capoeira mesmo antes do meu nascimento, então quando minha mãe ela estava gestante, eu meio que já ouvi os berimbaus, eu até brinco com isso. Mas a capoeira Angola eu conheci na universidade. Quando eu fui estudar na Unesp, eu conheci a capoeira Angola. E a partir dali eu me entreguei, foi um encantamento, né? Porque a capoeira Angola, ela é bem fundamentada no ritual. Então foi algo que me afetou. E aí eu me entreguei, fiz algumas pesquisas, né? Desenvolvi um projeto de mestrado, estudando as cantigas da capoeira Angola. Isso lá na Unesp mesmo? Sim, na Unesp de Assis, o curso de letras. E, paralelamente a isso, treinando muito, correndo atrás, indo em eventos, conhecendo mestres. Então, a partir desse encontro com a capoeira Angola, eu me entreguei, sabe, a essa arte. Não que a capoeira que eu conhecia a partir do meu pai, que é uma capoeira, né, mais de rua que ele fazia na época, ele também treinou com o mestre Suassuna, não tem o seu valor, tem muito valor. É que foi uma questão mesmo de afinidade pessoal. Identificação com a capoeira Angola. Sim. Sobe um pouco o volume do som. Ei, canarinho da Alemanha, que matou meu curió. Esse que nós estamos ouvindo ao fundo hoje é um disco de 1969 que chama Pastinha Eternamente. O mestre Pastinha é um dos principais mestres da capoeira Angola, se não o principal. E esse disco é emblemático, assim, porque a gente vai ouvir durante o programa ele falando algumas passagens sobre a capoeira Angola, sobre a história, sobre os fundamentos. E é muito interessante como a cultura popular resgatou ele através de Jorge Amado. Jorge Amado escreveu a contracapa desse disco e tudo mais. Então, temos aí um artigo de luxo ouvindo no fundo. Sobe mais um pouquinho. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem, que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando, poderá dizer alguma coisa. Todos eles que quiser dizer alguma coisa sobre a minha biografia, pode dizer qualquer coisa. Eu aceito tudo e qualquer. Agora, tem uma coisa, não fui bobo na roda da capoeira, eu não fui bobo. Esta é minha opinião. Lembrando que nós recebemos aqui a Tranel Carla Natureza para falar um pouco sobre capoeira Angola pra gente. Agora nós vamos de música aqui. Edu, abre o Spotify. Quero lembrar a todos vocês que a gente faz esse programa semanal e a partir do programa da semana passada a gente começou a criar algumas listas de música no Spotify com algumas coisas de referência, algumas coisas que entram e algumas coisas que ficam de fora do nosso querido programa. E agora eu vou chamar aqui para a gente ouvir, deixa eu ver, uma música que chama Capoeira do Arnaldo. É uma música do Paulo Vanzolini, que está numa coletânea que chama Acerto de Contas. Quem está interpretando é o Bando de Macambira. Vamos ouvir? Quando eu vim da minha terra, passei na enchente nadando, passei frio, passei fome, passei 10 dias chorando, por saber que de tua vida pra sempre estava passando. Nos passos desse calvário tinha ninguém me ajudando, tava como um passarinho perdido fora do banco. Vamos nos embora, iê, vamos nos embora, camarada, desse mundo afora, iê, desse mundo afora, camarada. Quando eu vim da minha terra, vejo o que eu deixei pra trás. 5 noivas sem marido, 7 crianças sem pai, 12 santos sem milagre, 15 suspiros sem raio, 30 maridos contentes me perguntando, já vai? E o
padres dizendo as piadas, milagre custa mais sai. Vamos-nos embora, iê, vamos-nos embora, camarada, desse mundo afora, iê, desse mundo afora, camarada. Quando eu vim da minha terra, não sabia o que é sobroso, sabença de burro velho, coragem de tigre moço, coração de fecha-corpo, pendurada no pescoço, bife do papo amarelo, peixeira, cabo de osso, medalha de padeciço, de rosário de caroço, pra me alisar pelo fino, pra arrepiar pelo grosso. Eu saí da minha terra sem cisma, assim estou grosso. Vamos-nos embora, iê, vamos-nos embora, camarada, desse mundo afora, iê, desse mundo afora, camarada. Quando eu vim da minha terra, vim fazendo tropelia. No lugar onde eu passava, a estrada ficava vazia. Quem vinha vindo voltava, quem ia indo não ia. Quem tinha negócio urgente deixava pro outro dia. Padre largava da missa, onça largava da cria. E os pais de moça donzela mudava de freguesia. Mas tinha que fazer força, porque as moças não queriam. Vamos-nos embora, iê, vamos-nos embora, camarada, desse mundo afora, iê, desse mundo afora, camarada. Eu saí da minha terra, nordestina viajeira, com 2 meses de viagem eu vivi uma vida inteira. Saí bravo, cheguei manso e macho da mesma maneira. Estrada foi boa, mestre, me deu lição verdadeira. Ora a vida não tá no grito, nem riqueza não é algibeira. E os pecados de domingo, morena, quem paga é segunda-feira. Vamos-nos embora, iê, vamos-nos embora, camarada, desse mundo afora, iê, desse mundo afora, camarada. Você escutou agora Capoeira do Arnaldo, essa música é do Paulo Vanzolini e está na coletânea Acerto de Contas, volume 4. Quem interpretou foi o Bando de Macambira. Este é o Sindicato da Cultura, falando sobre Capoeira Angola, neste programa que comemora 1 mês de programa! Viva a internet! Viva o SINDI-CT! Recebemos aqui a Trenel Carra Natureza hoje para falar de Capoeira Angola, mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais música, capoeira, cultura, arte. Você está ouvindo Sindicato da Cultura. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Voltamos a apresentar Sindicato da Cultura. Maravilhoso de 1972, com esse violão maravilhoso gravado pelo grandíssimo Jardim Macalé. Hoje nós estamos falando de capoeira Angola e por isso trazemos músicas que referenciam a capoeira, além de músicas de capoeira também. Neste caso, se você ouvir bem no fundinho, ele fala até do Mestre Pastinha, você vai ouvir o ritmo da capoeira. Capoeirista, líder e resistência feminina de capoeira Angola no Vale do Paraíba, Carla Natureza, certinho, Natu? Opa, tudo certinho. Salve, Rafa, São José, capoeira, cultura popular. Interessante que eu ia falar exatamente disso aqui. Está escrito aqui. Impressionante ver como a capoeira permeia a nossa cultura popular de um jeito que influencia grandes nomes da música, igual Caetano Veloso, né? Como é que você vê essa influência da capoeira Angola dentro das artes, dentro da nossa sociedade também? Olha, na verdade, a capoeira ela é um reflexo, né, dessa sociedade que a gente vive. Alguns mestres falam, e eu sou assim de acordo com a ideia de que a roda da capoeira representa a roda da vida, né? A capoeira como um reflexo mesmo. Então, logo ela influencia, como ela também é influenciada, né? Então, na capoeira Angola, a gente tem a música, a gente tem os corpos, a gente tem a teatralidade, a dança, a luta. Então, ela é uma manifestação muito ampla, né, que pode sim influenciar outras manifestações, como, por exemplo, a teatralidade, né? A teatralidade está presente no jogo da capoeira, na mandinga, e ela
pode influenciar atores, né? Ela pode influenciar, além disso, a música. O som, por exemplo, dos berimbaus, né? Que o berimbau é um instrumento de efeito, então ele não fica só preso no ritual da capoeira. A gente pode ver alguns artistas que usam o instrumento para outros fins, né? Outros ritmos, como blues, samba. Natureza, já que a gente falou do berimbau, nós temos aqui um berimbau. Será que você pode tocar um pouquinho para a gente ouvir aqui? Sim. Vamos lá, então. Du, prepara o som aí, porque a gente vai ouvir um pouquinho de berimbau live action. Para quem está no ao vivo vai conseguir até ver a gente aí. Natureza vai dar uma palhinha no berimbau para a gente falar um pouco também sobre o instrumento que virou símbolo da capoeira, não só da capoeira Angola, como de todas as outras manifestações, certo? Tudo pronto aí? Eu vou fazer um ritmo agora que se chama aviso, tá bom? Ele começa um pouco mais lento e vai aumentando um pouco mais. À vontade, por favor, Edu. Bonito. Legal demais, Natureza. E eu gostaria aqui, não sei se o público também ficou curioso sobre o assunto, mas eu gostaria de perguntar para você o porquê desse ritmo chamar aviso. Ei, Dona Maria, que vem aí, pouco de tocar que é do Brasil. Dona Maria, que vem aí. Então, esse toque aviso, como o próprio nome já diz, era para avisar alguma coisa. E eu não sei se as pessoas sabem, mas a capoeira ela só foi legalizada no nosso país a partir da década de 30, né? Porque antes ela era criminalizada. Como era algo proibido, se você fosse pego fazendo a capoeira, você era preso por crime de vadiagem, né? Olha só, então o aviso, esse toque era uma estratégia de avisar que a polícia estava chegando, e aí os capoeiras dispersavam. Tem também o cavalaria, que avisa, né, que está chegando a cavalaria. Chegando a cavalaria, sai de baixo. E então, assim, na capoeira, muitas coisas são fundamentadas, né, nada é por acaso. E se a gente não perder de vista a história, a gente vai perceber o sentido de muitas coisas. Só fazendo assim um gancho, apesar de tudo isso, hoje a capoeira é considerada, né, tombada como patrimônio imaterial da humanidade. Então, assim, a gente acompanha um processo, né, de desenvolvimento da capoeira no país que é bastante peculiar. Interessante isso que você falou em relação à história, porque justamente o crime de vadiagem é como os próprios capoeiristas falam hoje, que nós vamos vadiar. Hoje nós vamos vadiar. Seria como assumir a vadiagem para si e ressignificar ela como a própria prática da capoeira. Sim, porque o movimento da capoeira é um movimento para alegria, é a festa, é o brincar, é o festejar, né? Então a gente trouxe isso mesmo, como algo pertencente. Pensando ainda na história da capoeira, eu imagino que assim... Sobe um pouquinho o fundo de novo para nós, Edu, antes de eu formular essa pergunta. Amanhã que te quebra, oi quebra jereba, oi quebra tudo hoje, amanhã nada quebra. Nós voltamos a ouvir o disco Eternamente Pastinha, de 1969, e eu fico pensando assim, algumas vezes quando eu vejo alguns vídeos, ou então quando eu ouço os mestres falarem de capoeira Angola, que a capoeira que a gente joga hoje já não é mais a mesma que jogavam nos anos 90, nos anos 80, que tão pouco vai ser a que o Pastinha jogava no início do século passado. Fala um pouco sobre esse processo de mudança e especialmente sobre a questão da tradição dentro da capoeira Angola. Como é que você enxerga a tradição dentro da capoeira? Então, eu acho que assim como em outras manifestações da cultura popular, a tradição ela não é fixa, ela não é rígida. É claro que ela traz fundamentos que devem ser mantidos, mas ela é movente, a tradição se move.
né? Por quê? Porque a gente acompanha realidades. A realidade da capoeira, por exemplo, na era colonial era uma, bem diferente da realidade de hoje, né? Então, a tradição, o fundamento dessa coisa afro, a gente procura manter, sim, a ritualidade e tudo mais. Mas se a gente for pensar numa composição de fazer o movimento acontecer, ficaria até artificial a gente querer fazer da forma como era numa outra realidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa manter, por exemplo, alguns movimentos corporais mesmo, algumas músicas, algumas cantigas tradicionais. O mestre Cláudio, que é o meu mestre, ele defende muito isso, né, da gente manter as cantigas tradicionais da capoeira, as mesmas que eram cantadas lá atrás. E a gente faz isso. Hoje a gente ainda canta, mas muitas coisas ficariam artificiais se a gente fosse seguir à risca. Então a gente mantém a tradição no sentido da oralidade, das cantigas, dos toques. Né? Maestria, a própria maestria. Sim, né? A questão, né, a questão do mestre, essa conexão com os saberes afro também, que a gente não pode perder de vista. Lembrando sempre da importância da figura do mestre dentro da cultura popular, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer algumas coisas que não são delas com o mestre, assim, e o mestre é sempre muito importante para estar passando esse conhecimento, né? Fala um pouco sobre o seu mestre, sua relação com ele e dentro do grupo Angoleiros do Sertão, especificamente. Bom, então, como eu já havia dito, né, eu conheci o grupo a partir da minha ida à universidade, e o mestre Cláudio, ele foi o fundador lá em Feira de Santana dos Angoleiros do Sertão. Por que do Sertão? Porque ele mora na Mantiba, que é um distrito de Feira de Santana. E ele trouxe essa força do sertão, né, para a capoeira dele. Então, ele foi fundador em 1980 e o grupo foi crescendo, né? Tanto é que hoje a gente tem vários núcleos espalhados pelo mundo dos Angoleiros do Sertão. E o mestre Cláudio, ele é um mestre muito simples e, ao mesmo tempo, muito forte em relação aos saberes da arte da capoeira Angola. E muito mais do que isso, ele é uma referência no samba de roda, que a gente trata como samba rural, justamente por ser de Feira de Santana, né? A região mais rural mesmo da Bahia. E é um samba bastante peculiar. A capoeira também do mestre Cláudio é uma capoeira Angola com características muito fortes do sertão, daquela realidade mais bruta, né? E ao mesmo tempo cheia de graça, de manha. E o mestre Cláudio está em São José, né? Ele veio agora para o nosso encontro, ele vai estar ministrando as oficinas. E a gente está aproveitando, porque na capoeira Angola o mestre é fundamental. Então a gente tem que ao máximo se aproximar do mestre para conseguir colher, né, mais saberes, aprender um pouquinho mais. Direto da fonte. Direto da fonte. A cultura popular tem que ser, né, direto da fonte. Lembrando que nós estamos aqui hoje, para quem está chegando agora, com a Trenel Carla Natureza, dos Angoleiros do Sertão, aqui de São José dos Campos, com a pauta quente, que é o evento deste fim de semana, que acontece nos dias 19, 20 e 21. Logo mais detalhes sobre a programação. E para quem quiser ir, está super convidado, né? Nós estamos falando de capoeira Angola, cultura popular, arte aqui no Sindicato da Cultura pela Rádio CT, Sindicato dos Servidores Federais do INPE, DCTA e CEMADEM. Lembrando que nós estamos ouvindo Eternamente Pastinha, ao fundo, o disco de 1969, com músicas do GCAP, Grupo de Capoeira Angola do Pelourinho, puxado pelo mestre Pastinha durante esse período. Natureza, conta um pouco pra gente sobre a capoeira Angola aqui no Vale do Paraíba, porque a gente tem mestres de destaque dentro das outras capoeiras, a contemporânea, a capoeira regional. E como é que funciona a capoeira Angola aqui, para quem não sabe?
Bom, Rafa, na verdade eu também sou novata aqui, né? Não tem nem 5 anos que eu desenvolvo trabalhos de capoeira Angola aqui. Gostaria de destacar, mesmo não sendo capoeira Angola, o nome do mestre Lobão, que é uma grande referência, é o mestre mais velho aqui. E tem também o mestre Tucano, que também é uma grande referência, o mestre Tinta Forte. E de capoeira Angola, temos o mestre Saci, né? O mestre Saci, ele está aqui há anos, ele desenvolve um trabalho bacana. Então, referência de capoeira Angola seria ele aqui. Temos também no Jacareí o Raimundinho. Sim, se a gente for pensar no Vale, nós temos o mestre Raimundinho, que foi discípulo do mestre Paulo dos Anjos, que já morou aqui em São José também. Temos o mestre Zé Baiano, em Caraguá. Temos o mestre Dominguinhos, em São Sebastião, e o mestre Noel, em São Sebastião também. Todos eles foram alunos do Paulo dos Anjos? Não. Apenas o mestre Raimundinho, e o mestre Al Capone, aqui de São José também. O mestre Saci começou capoeira Angola com o mestre Cláudio, que é o meu mestre, que está aqui com a gente esse fim de semana. Então é muito engraçado as voltas do mundo, né? As pessoas na capoeira Angola sempre vão se reencontrando, e isso é bastante interessante. O mestre Cláudio também andou por aqui durante um tempo? Andou, na década de 90, ele ficou aqui, ele chegou a morar um tempo aqui, e ele é considerado um dos mestres que plantou a sementinha da Angola. O mestre que eu treinei capoeira Angola de Belo Horizonte, o mestre Jurandir, dizia que os capoeiristas têm sina de cacheiro viajante. Tudo é meio cacheiro viajante, anda para um lado, anda para o outro. Andam bastante. Eu mesmo, por conta da capoeira Angola, eu dei uma voltinha ao mundo interessante também. Verdade, Natureza. Conta pra gente, é porque você, o ano passado, se eu não me engano, teve tanto na África como na Europa, mostrando a capoeira do Brasil para o mundo? Sim, o ano passado foi bastante intenso, mas antes disso, em 2015, eu participei de um evento bastante forte no Haiti, que é Gingando pela Paz, onde eu trabalhei bastante com crianças em estado de vulnerabilidade extrema. Então foi algo assim que mexeu bastante comigo. Eu voltei bastante fortalecida e acreditando na força da capoeira como uma tecnologia social para a produção de saúde, amor, alegria. E isso ficou muito forte em mim. Depois dessa experiência, eu ainda tive a experiência de ir para a Europa, ministrar oficinas de capoeira Angola, fui para Londres, Atenas, em Grécia, Paris, na França, e Wuppertal, na Alemanha. Então, assim, a capoeira, ela ganhou o mundo. É muito interessante a gente sempre olhar para trás. Ela antes era algo criminalizado, hoje ela é algo, assim, procurado, as pessoas querem fazer capoeira, as pessoas se encantam pela capoeira. Então a gente tem que olhar sempre essa potência, né, que ela traz, essa força que ela traz. A experiência na Europa foi bastante interessante por perceber essa valorização que a capoeira tem lá fora. E agora eu vou lá para a África. No Congo foi uma experiência bastante semelhante à do Haiti. Por quê? Porque também é um local de bastante miséria. As pessoas muitas vezes não têm água para beber, não têm comida para comer. E, ao mesmo tempo, tem uma entrega com a capoeira. Alguns alunos de barriga vazia, você via a alegria de treinar capoeira, sabe? Então, foi algo que mexeu profundamente comigo, com as coisas que eu acredito como capoeirista, como capoeira. Então, no Congo foi marcante demais perceber essa força da capoeira como um instrumento mesmo de luta e resistência. Mesmo nas situações mais extremas, assim, de fome, miséria, violência, que tem muita. É uma região de conflito armado, bastante tenso. Eu passei por momentos de tensão, mas ao mesmo tempo passei por momentos de muita alegria por conta da capoeira Angola. Então é legal a gente ressaltar esse lado muito positivo da capoeira, né? Como diria o mestre René da Bahia, capoeira cura, né? Ele Sim, veio com a camisa lá na roda do mestre Raimundinho. Ele veio com essa proposta que a galera curtiu muito, né? Uma proposta bem pertinente da capoeira como uma forma de cura.
Legal você falar nessa questão de tecnologia social, assim, porque se a gente for pensar na origem da capoeira, né, se a gente for remontar, ela nasceu sempre como uma resistência, sempre como algo para lutar justamente contra a diversidade, no caso dos escravos, né, sempre lembrando dessa matriz da capoeira. E eu sei também que o pessoal aqui do Angoleiros do Sertão também fazem muitos projetos dentro da cidade, em ocupações, da Fundação Casa. Fala um pouco sobre esses projetos do grupo aqui na cidade. Então, isso que você disse, né? Esse caráter de resistência, eu acho que é uma das tradições que a gente não pode perder, né? Então, a gente procura, sim. O ano passado, a gente esteve num projeto na Fundação Casa, em Jacareí. Foi bastante interessante perceber. Por quê? Porque muitos dos meninos, eles se identificam com a capoeira, essa coisa, os berimbaus, essa brincadeira, né, essa liberdade que a gente tem jogando capoeira. Então, a gente fez algumas atividades na Fundação Casa. A gente foi também para o acampamento do MST, Egidio Bruneto, em Lagoinha. Atualmente, a gente quer se engajar mais na cidade, né, abraçar as causas mais de resistência. E estamos aí, né? Estamos aí tentando levar a capoeira para a rua também, com a nossa roda mensal, para não ficar uma coisa fechada só, que foi uma tendência da capoeira. Cada um ficar na sua academia e perder aquela coisa da capoeira na rua como forma de resistência. Levar todo tipo de arte para a rua é importante para ganhar tanto visibilidade, né, como também ganhar convivência com outros capoeiristas, né? É interessante receber também e os alunos de outros mestres, de outros tipos de capoeira. Você gostaria de fazer uma diferenciação? Porque às vezes a gente fala capoeira Angola e as pessoas não têm muita noção de quais são as diferenças que ela apresenta em relação às outras capoeiras. Você quer falar um pouquinho disso? Sim, a capoeira, quando eu conheci a capoeira, meu primeiro contato foi a partir do meu pai, né? E era uma capoeira regional, como ele dizia. Ele chegou a treinar com o mestre Suassuna. Era uma capoeira que tinha saltos, né? Eles faziam com os pés descalços. A levada musical era diferente, um pouco diferente, né? Os instrumentos, a composição da bateria também diferente. A capoeira regional propriamente dita, do mestre Bimba, é apenas um berimbau e 2 pandeiros, né? Então, capoeira regional mesmo, se a gente for ver por essa composição da bateria, não se vê mais, né? Agora, em questão de movimento, pode sim ter algumas sequências do mestre Bimba que as pessoas ainda treinam. Agora, a bateria da capoeira Angola são 8 instrumentos. Então, já é uma grande diferença, né? De 3 instrumentos para 8. São 3 berimbaus, 2 pandeiros, um agogô, um reco-reco e o tambor, que é o atabaque. E dentro do ritual, a gente tem algumas diferenças. Não temos cordão, né? As pessoas vestem-se com sapato, calçado, camisa dentro da calça. Tem uma estética bastante visível que é diferenciada. Uma consciência corporal diferente, assim, uma forma de entender o corpo dentro do jogo? Sim, de maneira geral, sim. Mas é interessante que tem alguns capoeiras que conseguem transitar pela diferença, essas diferenças da capoeira. Então não dá para ser a dona da verdade e falar assim, é só isso. É isso, mas temos também algumas exceções. Mas é bastante interessante perceber que a Angola, ela trabalha mais com a noção de resistência, equilíbrio. A capoeira regional, visivelmente, ela é um pouco mais explosiva, né? É como se fosse adaptável a lutas, por exemplo. Sim, tem um viés eu mais acho de luta. que em termos de luta dá para perceber que é algo mais... a parte marcial fica mais explícita do que na Angola, que fica mais escondidinha, pela questão mesmo do angoleiro preferir dessa forma.
esconder um pouco mais o jogo, por assim dizer. É interessante, né? Porque isso é um eterno dilema, né? A gente sempre fica pensando quais são as diferenças, mas não é nenhum Palmeiras e Corinthians e a gente consegue transitar, ir nas rodas e dividir e jogar com qualquer um, né? Eu gosto muito da fala do Mestre Lobão, né? Que ele fala que capoeira é capoeira e quem é capoeira joga em qualquer lugar. Eu acho interessante também isso. Mas lembrando que na capoeira Angola, os mestres geralmente são bem certeiros na questão de que capoeira Angola é peculiar, é diferente, tem seus segredos, e eu acredito nisso, mas eu ainda não descobri os segredos, viu? Eu tô na busca. Tem uma fala do mestre Pastinha que ele fala que nem o mais sábio dos mestres chegou ao fim da capoeira. Sim. Não reconheceu o fim dela, é algo realmente infinito, né? Dentro de movimento, música e fundamentos. Rafa, por exemplo, você me apresentou como treinel, né? Treinel é o primeiro nível da capoeira Angola. A gente tem treinel, contramestre e mestre. E tem os alunos que nem eu. E tem os alunos. Mas é bastante interessante que a gente vai ser sempre aluno, né? Claro que a gente vai conquistando com o tempo, com as experiências, a nossa maestria, mas eu acredito que o mestre sábio é aquele que sempre está aprendendo. Verdade, isso é muito legal, a capoeira é infinita, a capoeira é linda, e pô, convidamos todos a estarem presentes, logo mais vocês vão saber a programação. Agora, vou apresentar a vocês aqui um disco bem interessante, é um disco de 2010, chama Capoeira de Besouro, ele é do Paulo César Pinheiro, que é um reconhecido compositor de sambas, que compôs sambas belíssimos com o grande mestre do samba, João Nogueira. E esse disco, eu dizia para a natureza aqui, ele fez uma música para cada toque de berimbau diferente. Então, são composições bem bonitas, com o violão do Maurício Carrilho, vale a pena todo mundo escutar, né? Lembrando que você pode acessar nossa playlist no Spotify, Sindicato da Cultura #4, porque esse é o nosso 4º programa, estamos chegando um mês de Sindicato da Cultura no ar, louvável. Eduardo, é o seguinte, a música que nós vamos ouvir agora está no Spotify, chama Toque de São Bento Grande, do Paulo César Pinheiro, disco Capoeira de Besouro 2010, certo? Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia, descumpria a ordem dada, agitava a escravaria, vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curva a lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará,
Mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono. E quem me ensinou sabia. Se tivesse dono no mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceito hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Aprendi com Mangangá, respeitar só se for São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Você ouviu agora uma obra-prima de Paulo César Pinheiro sobre o toque de São Bento Grande de Angola, disco Capoeira de Besouro de 2010 com violão mágico de Maurício Carrilho. De Angola, de Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camarada. Este é o Sindicato da Cultura pela Web Rádio CT, o Sindicato dos Servidores do INPE, DCTA e CEMADEM. Nós estamos falando hoje sobre Capoeira Angola. Recebemos aqui a Trenel Carla Natureza, dos Angoleiros do Sertão de São José dos Campos. Meu nome é Rafael Rodrigues e nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo logo na Web Rádio CT para toda a internet, desde o Brasil até o Japão. Você está ouvindo Sindicato da Cultura. Energia elétrica. Fique ligado. Nunca puxe pelo fio para desligar um aparelho da tomada de energia. Não deixe aparelhos elétricos ao alcance das crianças. Feche a água antes de mudar a chave seletora quente e frio do chuveiro ou da torneira elétrica. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Voltamos a apresentar Sindicato da Cultura. Eu vou contar. No meu tempo eu usava também uma foicezinha do tamanho de uma chave. A foice vinha com um corte e um anel para encaixar no cabo. Mas eu, como era muito bondoso, era muito amoroso, né?
para aqueles que quisessem me ofender. Eu então mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, mandar abrir outro corte. Ficava 2 cortes. E na hora desmontava o berimbau, encaixava a força e aí eu ia manejar, não é? Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, robia, e como também ele sanga e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade para tudo. E quanto mais o capoeirista calmo, melhor para o capoeirista. Histórias da capoeira com o mestre Pastinha desde 1969 para o ano de 2018. Eduardo, sobe mais um pouquinho. De volta com o Sindicato da Cultura na Web Rádio CT, ciência, tecnologia, informação, cultura, música, arte, capoeira Angola, é tudo isso junto num pacote só, rapaz, se liga. Meu nome é Rafael Rodrigues, estamos ao vivo pela Web Rádio CT, temos live no Facebook, Rádio CT Face e também pelo site www.radioct.com. Gostaria de mandar um salve para a audiência dos primos de Varginha. Salve, salve, Juninho. Salve, salve, Léo. Salve, salve, João Portesani. Vai curar essa pneumonia aí, meu filho. Hoje nós recebemos aqui a Trenel Carla Natureza dos Angoleiros do Sertão de São José dos Campos. E nesse bloco a gente vai dar destaque ao evento, que é o 4º encontro de capoeira Angola dos Angoleiros do Sertão. A programação tem para os capoeiristas. Quarto evento que a gente faz com o apoio, né, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Bom, como é um encontro, vem muitas pessoas de fora. Essas pessoas de fora vão estar dormindo lá, então fica um astral bastante legal lá na Fundação. A programação, amanhã às 18 horas, a gente vai ter a oficina de samba rural com o mestre Cláudio, lá na Fundação Cultural. Às 20 horas, a roda de abertura, a roda de capoeira Angola, e após a gente vai estar servindo um coquetel bastante simples de boas-vindas para a galera. Vai ser lá no Clemente Gomes, né? Isso. Lá no Clemente Gomes, no espaço da Fundação Cultural, que fica ao lado do Parque da Cidade. Rua Olívio Gomes, número 100? Avenida? Isso. Avenida ou rua, Edu? Você que é meu GPS aqui. Avenida Olívio Gomes. Sim. Então, Rafa, no sábado a gente vai começar cedo. Às 9 horas vai ter a oficina de capoeira Angola com o mestre Cláudio. E depois a gente vai subir para fazer um cortejo no calçadão central. Então, quem estiver no centro de bobeira vai ver os tambores vindo e é aberto para todo mundo curtir, né, essa passagem do nosso bloco, o bloco da capoeira Angola. E a gente vai parar na Praça do Sapo para fazer uma roda de capoeira Angola aberta também. Bom, depois do almoço, às 15 horas, a gente vai ter o lançamento do livro Nagé, um homem que lutou a vida toda. Né? É um livro do Fred Abreu, um estudioso, um pesquisador lá da Bahia, já falecido. Então, é a filha dele, a Elzinha Abreu, que vai estar vindo fazer o lançamento do livro. Então, para a galera que estuda a cultura popular, para os interessados de maneira geral, vai ser bastante interessante. A palestra é aberta e gratuita e o livro vai estar sendo vendido a R$70. Aí, às 17 vai ter oficina de dança afro com a Preta Liz, diretamente de Presidente Prudente, uma mulher maravilhosa que vai estar aqui, né, dando essa oficina. Então, todos e todas convidadas também. As pessoas acham que é só mulher, né, dança afro. Na verdade, os meninos. Mais uma oficina de capoeira Angola. Depois, roda de capoeira Angola. Isso tudo, as oficinas são pagas, certo? Mediante inscrição. Sim, mediante a inscrição. As oficinas são. As atividades abertas e gratuitas são o cortejo, né, no calçadão, a roda na Praça do Sapo,
E a roda no domingo, no Parque da Cidade, que eu estava quase chegando lá. Beleza, vamos lá, domingo dia 21. Isso. Mas antes disso, a gente vai ter a festa, sábado Dia 20, à noite. 20, desculpa. Dia 19, a gente vai ter a festa. Né? A festa vai ter o samba rural, vai ter o trio Floriô, para quem gosta de dançar um forrozinho. E vai ter a abertura da festa, vai ser com o jongo, mistura da raça do mestre Laudenir. Que E vai ter também quentão esse ano? Vai. Fogueira. E no domingo a gente fecha com mais uma roda de capoeira no Parque da Cidade, que é aberta e gratuita. Ou seja, muita capoeira Angola. Vai ter capoeira para quem quiser jogar, para quem quiser ver, para quem quiser aprender. Só não aprende quem não quer, já diria o mestre Pastinha. Sobe ele mais um pouquinho. A manteiga é de ioiô, vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha. Todos convidados, então, para o 4º Encontro de Capoeira Angola, promovido pelos Angoleiros do Sertão, em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Os interessados a participar de todas as oficinas pagam a bagatela de R$50, cara. É muito barato, perto dos eventos que a gente vê comumente por aí. Sim. Sem contar que o que vai estar sendo proporcionado, né, é algo assim que não tem preço. Então, a gente conseguiu chegar nesse valor justamente por conta da parceria com a Fundação Cultural. Natureza, eu só tenho a agradecer sua presença aqui no Sindicato da Cultura hoje, todo o conhecimento que você passou para mim e para os nossos ouvintes, que você passa para mim nos treinos que eu compareço. Obrigado pelo que você vem fazendo pela capoeira, e obviamente quem faz pela capoeira faz pela sociedade, faz pela arte, faz pela cultura na nossa cidade. Eu que agradeço pelo convite, pela consideração. Estou na batalha, sim. Quem trabalha com cultura popular, sabe que é uma batalha, né? A gente está sempre querendo fazer acontecer. E o legal é isso, ver acontecer. Só força para você, só força para esse projeto, só força para todos os capoeiristas. Valeu! Hoje o tempo ficou um pouco curto aqui, só vou dar um destaque na programação cultural da cidade, que semana passada teve aqui o Lucas Barbosa do Cidade Média. Nós falávamos sobre o lançamento do EP Quase Comum da banda, e o evento de lançamento vai ser agora, sexta-feira, lá na Ocus Pocos. É um evento no qual a Cidade Média vai se apresentar, vai vender camisas, CDs, vocês todos devem comparecer porque o som deles é massa demais. E também vai ter a presença da banda coletiva Estoril somando no rolê. Lembrando que a Ocus Pocos está na rua Paraibuna, número 838, Jardim São Dimas, e os ingressos custam R$10. Vai dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Está sendo o finalzinho do Sindicato da Cultura, episódio número 4. Nós temos um mês de programa semanal, todas as quintas-feiras, às 15 horas, aqui na Web Rádio CT, que é o veículo do Sindicato dos Servidores Federais, do INPE, DCTA e Semadem. Eu me despeço de vocês hoje, deixa eu ver com o quê. Vamos ouvir Domingo no Parque, que está no Spotify, Edu. Então deixo aquele abraço para todos vocês que compareceram a gente no Facebook, pela rádio, que mandaram aquele salve, que mandaram aquele abraço, agradecendo mais uma vez
Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM. Você está ouvindo